Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Olá, irmãos, tudo bem? Hoje vamos entender o porquê que Deus quis a reconstrução do segundo templo e qual que era o real sentido daquilo para aquele momento e como isso ia chegar até o nosso tempo. Se vocês forem reparar, quando Deus ali uniu as 12 tribos ali na época ali do Egito, Deus queria que as 12 tribos fossem reis e sacerdotes, irmãos. E quando Deus caminhou com aquele povo nos 47 dias, e no dia 50 ali, ele fez um casamento realmente com o povo, Deus já sabia da dureza do coração daquele povo e que eles iam se rebelar. E o que aconteceu? A lei e os mandamentos foram parar em tábuas de pedra. Só que Deus, ele queria colocar e implantar a sabedoria e a lei dele dentro de nós. Então o que aconteceu? Quando Moisés desceu, ele se rebelou e falou com o povo assim: quem que está comigo? Aí somente a tribo de Levi, né, os levitas subiram e ficaram com Moisés, e esse ofício foi passado para eles. A história é basicamente isso aí, por isso que eles foram escolhidos. Daí, o que aconteceu? Foi ordenado ali para Moisés a Arca da Aliança, aqueles ofícios ali que eram feitos, né? Altar de incenso, aquelas coisas que eram feitas no ofício da lei. Isso, porque Deus, ele mostrou primeiramente todo este modelo, irmãos, ele mostrou nos céus. Ele mostrou para Moisés que tudo que está nos céus era para Moisés fazer no modelo terrestre, com construção de mãos de homens, entendeu? Por isso que tudo que está ali no tabernáculo são modelos que tem no céu, no santuário de Deus celeste. Por isso que tem essas comparações. Isso. E olha que interessante, né? Ele queria construir as 12 tribos, reis e sacerdotes. Isso era para ser todo o povo, os primogênitos de cada família, de cada tribo, era para oficializar como reis e sacerdotes. E se eles andam de conformidade, o que Deus prometeu para eles? Que eles iam ser cabeça das nações. Né? Não iria precisar de Arca da Aliança, né? A própria presença de Deus ia estar com eles. Né? Então, a partir daqui, avançando mais na história, resumindo mais, vai vir 3 reis, vai vir Saul, Davi e Salomão, ao qual Deus vai mostrar grandes revelações por causa do primeiro templo que vai ser revelado futuramente, com o descendente de Davi que iria reconstruir, né? Na verdade, iria construir, né, o primeiro templo. É interessante a gente saber a parte literal e o que realmente aconteceu ali neste tempo. A gente sabe que Saul, Davi e Salomão, todos 3 reinaram sobre um Israel unificado com as 12 tribos. E que se o povo tivesse andado de conformidade lá atrás, desde o Êxodo, não seria necessário fazer a Arca da Aliança, né? Então Deus teve que fazer essas coisas por causa da dureza do coração do povo. O que foi necessário? Foi levantado o profeta Natã, que foi profetizado para Davi, que o descendente dele faria os fundamentos da casa do Senhor. Então, traduzindo, Salomão fez o templo, né, que vocês conhecem, o primeiro templo de Salomão, com os fundamentos, onde foi uma coisa grandiosa, né? A terra inteira se calou diante do primeiro templo de Salomão. Deus aceitou aquilo de forma agradável, né? Foi parábola para o milênio e reinado do Senhor. Sim. Milênio. É porque o próprio nome dele fala, né? Shalomon, né? A gente já aprendeu paz. Isso. Deus de paz. Né? E o que aconteceu? No primeiro templo, ali foi feito ali o sacrifício, foi feito aquelas coisas grandiosas, né? E aquilo ali serviria de parábolas para o milênio. Porque lá em Zacarias fala que todos vão subir de ano em ano e adorar, e de lá que vai sair a lei, né? Lá em Salomão, as nações vizinhas iam lá para conhecer a sabedoria de Salomão. Isso, que Deus tinha dado para ele. Salomão, figura de Cristo. Isso. Naquela ocasião, Deus estava mostrando Cristo ali. Isso. Né? Queria mostrar o que realmente Deus iria fazer no futuro. Sim. Aconteceu coisas literais, mas as coisas literais, como a gente cansa de falar, são períodos históricos para o futuro. Sim.
Então, vocês entenderam aí qual foi a primeira parte, né, do que aconteceu. Deus começa a levantar alguns profetas, né, para estabelecer coisas que iam acontecer com aquele povo. Por exemplo, Jeremias foi um que profetizou o período dos 70 anos de cativeiro. Então, pessoal, vocês entenderam essa primeira parte que a gente resumiu ali, né, ali do êxodo ali, né, do casamento até o primeiro tempo de Salomão. A gente pegou essa parte resumida ali, né, da era dos reis, 40 anos cada um. E o que aconteceu? Deus, ele pegou essas parábolas, né, que aconteceu no tempo de Salomão, só que ele também começou a levantar profetas para proferir juízo sobre aquela terra. E Jeremias foi um homem que foi e profetizou 70 anos de cativeiro. Então o que aconteceu? No ano 586, os babilônicos eles invadiram, né, as cidades e destruiu totalmente o primeiro templo e destruiu também a cidade e levou o povo cativo para a Babilônia. E detalhe que levou os utensílios da casa do Senhor, tudo para o cativeiro. A Arca da Aliança, a menorá, todos aqueles utensílios, as colunas de bronze, o mar de bronze, tudo foi levado. Não deixou nada. Foi completamente profetizado, né? O ouro levou tudo. Levou tudo. A cidade realmente ficou desolada, devastada. Devastada. Então, entende-se que nessa linha, né, do tempo, a gente sabe que nesses 70 anos, o profeta que ficou lá na Babilônia e que se destacou muito foi Daniel. E ali dentro da Babilônia, Deus começou a trabalhar com Daniel. E nesse trabalho ali, ele recebeu a profecia mais importante que a Bíblia tem, que é a profecia das 70 semanas de Daniel. Isso. A gente vai estar lendo aqui Daniel no capítulo 9, nos versos 24. Acompanhem aí. Vai estar dizendo assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade. A gente vai entender isso sobre o teu povo e sua santa cidade. Se é só para judeus, a gente vai entender se é só para Jerusalém. Futuramente, a gente tem que associar essas coisas espirituais com coisas espirituais. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. 7 pontos. Então aqui a gente vê estabelecido, né, que o anjo entrega para Daniel, no tempo da Babilônia, 7 maravilhas a ser cumprido. Quando? No final? No final das 70 semanas. Das 70 semanas. Mais para frente, vocês vão ver aqui que tem 62 semanas estabelecidas e 7 semanas estabelecidas. Se vocês já acompanham com a gente aí o estudo das festas, vocês vão entender este tempo, né? Porque são semanas de anos, né? É isso que vocês têm que entender. Daniel, como um bom judeu, né, ele sabia discernir esses tempos. E há um acréscimo aqui, muito importante. A igreja evangélica, ela dá cumprimento dessas 7 maravilhas, pelo menos na sua maior parte, na semana 69 com Cristo. Mas, irmãos, analisa direito essas 7 maravilhas. Claro que o sacrifício do Senhor, ele expiou as nossas iniquidades, entendeu? Ele foi parte, cumprido na cruz. Mas o trabalho dele não terminou. Estas 7 maravilhas não fala só de expiação de iniquidade, cessar de transgressão. Tem justiça eterna ali. Você acha, olha ao seu redor no mundo, tem justiça eterna? Já selou a visão? Já selou a profecia? Ou seja, qual visão e qual profecia que foi selada? Entendeu? Falta pontos ainda para serem completados. E isso vai acontecer de fato na 70ª semana, na semana 70. Então não dê cumprimento dessas 7 maravilhas lá na cruz de Cristo. Cristo conquistou para nós muitas coisas, só que ainda está em cumprimento ainda. Não selou a visão, não selou a profecia e não trouxe justiça eterna ainda, de fato estabelecida na terra. Não, porque Jesus ele morre na semana 69. E para cumprir, a profecia não é 69 semanas, Isso. É 70. 70 semanas. E o povo de Deus, Deus fez de certa forma que o povo de Deus tinha que ser participante dessas 7 maravilhas.
Se não só justiça eterna, só para judeus. Porque a igreja não poderia ser participante, não, dessas coisas, dessas maravilhas, porque o anjo falou para Daniel sobre o teu povo e tua santa cidade. Ora, se a igreja quer tomar parte das coisas boas, dessas 7 maravilhas, se eles querem dar cumprimento em Cristo, os judeus, então, vai ficar em qual parte? Se está falando é para judeu e para Jerusalém. Tá vendo que é uma contradição do povo? A parte literal aqui do que aconteceu foi o seguinte: 7 semanas para a construção do templo e da cidade. Aqui vai dizer que as circunvalações da cidade seriam reedificadas, mas em tempos angustiosos. Que realmente aconteceu lendo Esdras e Neemias. Então, o que aconteceu? Depois que cumpriu os 70 anos de cativeiro, Israel, eles foram lá destruídos em 586. Em 516, 70 anos depois, o imperador Ciro foi lá e libertou para eles e deu o direito deles voltar para Jerusalém e reconstruir não só a cidade, mas também o templo para voltar à adoração, que foi o segundo templo. Isso. Então cumpriu a profecia de Daniel. Aí o que aconteceu? Eles foram libertos. E Deus começa a levantar profetas para animar o espírito deles, porque pensa para você ver, você fica 70 anos ali longe de casa, o povo fica desanimado, né? O povo fica disperso. Então Deus teve que levantar homens para restaurar a consciência deles, o ânimo deles, né? É uma parábola, Luiz, igual o Luiz está falando aqui, e o Luiz está citando aqui Ageu, o livro de Ageu, porque no livro de Ageu, nesse período, os povos lá, né, os judeus, eles estavam preocupando em edificar sua própria casa, não é, Luiz? Isso. Eles estavam preocupados só em forrar suas casas, aplanelar elas, forrar, edificar suas casas, e a casa de Deus estava em ruínas. Não parece nada com hoje, né? Será? Quem está preocupado só em edificar sua própria casa, né? Com certeza. E a gente vai ler aqui na leitura de Ageu que da forma que o Espírito mostrou para o profeta escrever, se a gente tem o conhecimento e o Espírito, você vê que Deus está falando da reconstrução do segundo templo literal, mas vocês vão ver que está falando da gente também. Isso, agora nós chegamos num ponto importantíssimo da mensagem. Construção literal, 7 semanas. Só que vem o ungido na semana 69. Daí para frente, irmãos, é casa espiritual. É o templo espiritual. Daí para frente, lá em Ageu mesmo, a glória da última casa será maior do que o da primeira. Você vê que a parte histórica mesmo, realmente o que aconteceu na história, a glória do templo de Salomão foi muito maior. Foi grandioso. Salomão foi o homem mais rico que já pisou na terra. O povo se fartava, comia, a rainha de Sabá ia lá, era fartura, dinheiros, joias, né? Sim. Então, se você vê pela história, o primeiro templo ele foi maior que a reconstrução do segundo, na parte literal. Muito mais glorioso. Só que a profecia pode falhar? A boca do Senhor o disse, que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, espiritual. Só que aí o que acontece? Tem muitos irmãos que não entendem o que fica perdidos. Quem que veio primeiro, né? Zacarias, Ageu, Esdras, Neemias, o que aconteceu? A gente está explicando aqui. Tá tudo na timeline das 70 semanas. Quando o povo saiu do período do cativeiro babilônico, Deus levantou primeiramente foi Ageu e Zacarias, né? E a gente até falou num vídeo aqui que sempre era 2 testemunhas, né? Sim. Aí no livro desses profetas vai falar que Deus levantou o Zorobabel, que deu fundamentos, né, a essas coisas. As mãos de Zorobabel ia lançar os fundamentos da casa e iria também terminar elas. Zorobabel era o governador de Judá. No capítulo 4. Capítulo 3, Josué. Zorobabel e Josué, estes dois, eles são tipologias de Cristo também. Até porque Josué é o próprio nome do Senhor, Yehoshua. Yehoshua é o nome do Senhor. Javé é salvação. Então, em Josué, está lá Satanás à direita dele, opondo. Josué com vestes sujo, representando os nossos pecados, né?
representado nós no seu corpo, os nossos pecados, sujeiras, impurezas e tudo. E também aparece uma pedra com 7 olhos. Essa pedra com 7 olhos, vai falar que Josué, primeiramente ele é um renovo, né? Não que Josué é um renovo, mas eis o renovo, e está fazendo referência a uma pedra com 7 olhos. Essa pedra é Cristo. Os 7 olhos são os 7 espíritos do Senhor enviados por toda a terra. Então, isso está fazendo as conexões também com a menorá, onde tem aquelas 7 lâmpadas, e as lâmpadas são os 7 espíritos. Com certeza. Então, entenderam aí? Primeiro templo, destruição, cativeiro babilônico, libertação, 70 anos, e reconstrução do segundo templo literal. E olha onde que vai dar isso na gente. Peço para vocês que abrem aí em Ageu, no capítulo 2, eu vou ler aqui do 1 até o 9. Olha o que diz aí. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tem sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Está fazendo referência ao primeiro templo, né? E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o povo da terra ser forte, fortificando o Espírito de Deus para a reconstrução, Isso. né? De 2, animando o espírito de 2, para os 2 animar o espírito de todo o povo. Diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Esse trabalhar aqui, a palavra-chave, trabalhar. É a mesma coisa que a gente trabalhar para a construção da casa de Deus. Isso, nós, irmãos, estamos trabalhando para a edificação da morada de Deus no Espírito. O povo de Deus ele é representado 1 hora em lavoura e 1 hora em edifício. As pedras, os tijolos, são cada irmão, cada membro ali do corpo de Cristo entrando, sendo colocado, solidamente edificado, né? Somente Deus pode dar esse duplo sentido, né? Na Essas palavra, duas né? camadas de revelações, né? Ao mesmo tempo, isso que é interessante. Lavoura e edifício. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saísse do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas, e todas as nações virão, e encherei a glória desta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha para você ver, no início, ele já está falando ali da construção do primeiro templo, literal, né? Sacrifícios de animais, aquelas coisas. E agora ele já está falando do futuro, que ele vai abalar as nações. Está falando, né? Até da 7ª trombeta e do 7º cálice e do 7º selo. Para quem está atento, né? Isso aí, irmãos, Deus vai sacudir essa terra. Não pense que não, mas todas as obras que os homens construíram, essa grande Babilônia, Deus vai derrubar tudo. Não vai ter trem, não vai ter edifício, não vai ter avião, não vai ter internet, não vai ter nada daqui a uns tempos. Vai ser tudo queimado e abalado, queimado pelo fogo e abalado pela terra. Entendeu? Essas coisas estão conectadas lá com a 7ª taça, o 7º selo e a 7ª trombeta. Todos num evento só. Olha aqui para finalizar, o verso 9. A glória desta última casa será maior que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, e diz o Senhor dos Exércitos. Então ali, o que acontece? Aquelas 7 semanas, né, que foi para a construção do templo, 7 semanas de anos, deu 49 anos. Né? Foi tempos difíceis porque enquanto eles construíram o fundamento do segundo templo, numa mão eles tinham que ter coisas para, né, de pedreiros, né, para ferramentas, e na outra eles tinham que ter as espadas para lutar com os árabes, né, que estavam perturbando eles lá, né? Eu acho que até, não sei se é lá em Êxodo e Neemias depois, eles vão lá no rei lá e falam assim: vocês vão deixar esse povo construir esse templo, depois eles vão ficar armar ciladas para eles. Eles vão ficar grandes e vão vir contra nós depois. Eles vão armar ciladas para eles. O final da construção, né, foi terminar com Êxodo e Neemias,
né? Foi Esdras e Neemias que fundamentou o final ali da construção. E vocês entenderam que são tempos determinados? Eu já expliquei que tempos determinados são tempos repartidos. É uma linha que o Senhor monta e ele reparte esse tempo em eventos, em períodos. Por isso chama tempos determinados. O Senhor ele fatiou o tempo. Então a construção, reedificação, restauração de Jerusalém e do templo se deu nas 7 semanas. Veio o Senhor depois das 62 semanas, ou seja, 7 semanas mais 62, dá 69 semanas. E ele foi morto na semana 69. Ponto. Agora tem um hiato até chegar a última semana, a semana 70ª. Ainda não está ocorrendo de forma linear, porque o Senhor está contando um período aí chamado daquele período onde vai ter o hiato nas festas solenes, para chegar à festa, o sétimo ponto, mês 7, dia 1, é a festa das trombetas, onde volta todo o ciclo das festas de novo, porque está parado no ciclo profético das festas, ainda está no hiato de tempo. As festas solenes e as 70 semanas, elas estão em sincronia, para vocês entenderem, totalmente em sincronia. Só vai retomar, vai começar a semana 70, quando começar a festa das trombetas. Mês 7, dia 1, começa as trombetas, e daí em diante começa a 70ª semana. São cálculos espirituais. É difícil vocês entenderem de primeira, né, irmão? Parece que não faz sentido, mas eu confesso para vocês que faz todo sentido. O start da última semana é a parada das 10 virgens. Eis o noivo. É o grito. É o grito. É a teruá. É trombeta. Trombeta. Igual tá lá em Apocalipse lá. Trombeta. Por que você acha que lá em Apocalipse 8, 7 anjos vão receber 7 trombetas? Isso. 7 anjos recebem 7 trombetas. O que a gente quer que vocês entendam é o seguinte: o trabalho literal ele foi feito, a história comprovou toda essa existência, né? O segundo templo, aquela construção que foi grande, bonita também, ela passou até o tempo de Jesus. Jesus andou ali com os apóstolos ali, próximo daquele templo. Só que Jesus, ele reprovou tudo que aquele povo fazia ali. Jesus sabia, claro, que Deus não queria aquele sacrifício de animais, aquelas pombinhas, né, que eles iam sacrificando lá e tal. E Jesus vira para eles e fala assim: destrua esse templo e em 3 dias eu reconstruo ele. Isso escandalizou o povo, eles não entenderam, né? É igual fala lá para Zacarias, lá no verso 1, despertar de um sono, o povo dorme. Isso serve para despertar a gente também, né? Jesus ele ressuscitou no 3º dia. Isso. Né? E ele estava falando do corpo dele. Isso. Pronto. Mas não só do 3º dia. Porque se ele veio no 4º milênio, né? Ele veio no 4º milênio. 3 dias depois, já dá o 7º milênio. E o 7º dia tem descanso. Então, ele aproveitou para falar tanto esse 3 dias ele vai reedificar um templo, que é o templo do corpo dele. Ele estava mostrando que 3 dias depois, o que tem na palavra 3 dias depois? Tem um casamento. 3 dias depois tem um casamento do noivo e a noiva. As bodas do cordeiro vai ser no milênio, vai ser no 7º milênio. Então, 7º milênio, bodas do cordeiro, e bodas é casamento. Então, essas coisas a gente começou a entender meditando mais, né? Dedicando mais na palavra. Sem a leitura, vocês não vão entender mesmo o que a gente está falando. Vocês precisam ler, né? Vocês precisam também caçar canais ou quem está falando da mesma coisa. Então, pessoal, é dito aí no povo de Deus que eles esperam a volta de um anticristo lá no templo de Israel, que o povo de Israel vai aceitar esse anticristo. Eles têm que construir um 3º templo. A Bíblia não fala de um 3º templo. Para ele mesmo pisar no terceiro. Para ele mesmo pisar nesse templo e cessar o sacrifício contínuo. E eu vou te falar, a igreja engole isso e aceita. E é canais grandes, tá? É pastores aí, ensinadores que têm anos de igreja aí. Eu vou ler aqui um texto em Zacarias capítulo 8, que vai dar muito entendimento aqui, abre a nossa mente dessa edificação do templo. Dessa edificação. Eu vou começar a partir do verso 3, que diz assim: assim diz o Senhor,
Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Então olha como é que Zacarias é um profeta bem messiânico, né? Aqui está falando da segunda vinda de Jesus. Ninguém volta se já não tivesse ido uma vez. Só concorda ou que não? nesse tempo aqui Jesus não tinha vindo nem a primeira, né? Zacarias já está falando da segunda. Isso. Só que Zacarias fala da primeira também, né? No capítulo 9 ele fala: exulta, ó Israel, porque o teu rei vem montado numa jumentinha. Isso. Né? Eu não sei como é que um judeu lá hoje lê isso e não entende. É uma cegueira muito grande, né? Então olha aí, ele volta para Sião novamente. E o próprio Zacarias no verso 14 vai falar que a lei sai de lá. A lei não vai sair do Brasil. A lei não vai sair dos Estados Unidos, nem da China, nem da Rússia. Vocês já viram essa profetada aí de internet? Profecia para o Brasil, irmã tem visão. Presta atenção nisso aí, tá? A lei vai sair de lá. Isso vai ser tudo derrubado. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Então olha aí, vocês têm que ter em mente que aqui já teve a primeira ressurreição, aqui já está encaminhando para o milênio. Isso, encaminhando para o milênio. Né? Então eu vou pular aqui para o verso 8, Zacarias 8, verso 8. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor, verso 9 dos Exércitos. Sejam fortes as mãos de todos vós, que nesses dias ouvis essas palavras da boca dos profetas. A saber, nos dias em que foram postos fundamentos dessa casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Olha aqui, né, o duplo sentido. Isso, né? Tem duas camadas, duas aqui. Eles trabalharam com mão fala de trabalho, né, para edificar a segunda casa, né, que era lá no tempo de Zacarias, mas tem o duplo sentido lá para o tempo do fim, né? Isso. Que as mãos que vão estar trabalhando agora, irmãos, somos nós, são a igreja hoje. Essas mãos vão estar trabalhando, e vai ter um detalhe aqui que ele vai ler mais para baixo, pra finalizar, onde que lá nessa construção literal do tempo de Esdras e Neemias, ao qual Ageu e Zacarias profetizaram nesse mesmo período, fala que só os judeus lá, nessa época, porque as 10 tribos de Israel estavam dispersas nas nações. E não só isso, a Síria, ela pegou habitantes de outras partes e plantaram eles na terra de Israel, lá no Reino do Norte. Então ficou essa mistura. Tirou as 10 tribos, pegou outras pessoas de outras nações e colocaram lá na terra de Israel, no Reino do Norte, e misturou. Aí, nessa construção do templo mesmo, literal, pós-babilônico, né, do pós-exílio babilônico, essa construção estava sendo feita pelos judeus. E os judeus negaram a parte do norte quando foi enviado para eles alguns anciãos né, o Reino do Norte. Eles enviaram alguns povos, algumas pessoas para ajudar na construção do templo e na reedificação de Jerusalém. Porém, os judeus falaram que não. Mas isso porque não era o tempo devido da construção literal, da construção realmente espiritual. Porque aqui agora vai mostrar que a casa de Judá e a casa de Israel vai ter que ser forte às mãos de cada um deles, deste povo, casa de Israel e casa de Judá. O mesmo que o espírito de Ageu, né, o Senhor falando através de Ageu e Zacarias, falando para eles, para o povo, né, ser forte às mãos de todo o povo. Vocês vão ver agora. Então Deus está pegando um texto aplicado à casa de Israel, que foi plantada, né, praticamente semeada nas nações. Semeada nas nações. E está falando aqui agora que eles vão voltar e vão reinar lá em Jerusalém. Né? Eles vão voltar. Que Jesus, na sua segunda vinda, vai sair a lei de lá. Porque foi dito: eu serei seu Deus, eles serão o meu povo. E aqui entra a igreja, né? Então, pessoal, a gente vai finalizar aqui em Zacarias, no capítulo 8, no verso 13, aonde Deus vai chamar a misericórdia de novo, né? E tá aplicando a casa de Israel com nós, com as nações e com o Judá, né? Que são os judeus, que vai unir em um só cabeça, só que é Cristo. No 13, e há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvareis e sereis bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos. Para edificação, né? Forte, as vossas mãos é para trabalho. Então aqui ele já está... O plano de Deus, ele aumentou, né? Ele
Agora ele expandiu essa revelação, onde que a casa de Israel mesmo unificada, judeus e gentios, que agora gentios fazendo parte da casa de Israel, vão edificar essa casa, esse templo. Vão edificar realmente esse templo para a morada de Deus no Espírito. Essa é a grande revelação que está na linha das 70 semanas. Com certeza. Tem mais revelação, a gente vai fazer em outros vídeos, porque lá em Apocalipse fala, né, dessa parte, né, que tem que deixar a parte do átrio externo, né, do lado de fora, porque ali tem que fazer cessar o sacrifício contínuo, né, que o sacrifício contínuo ele vai ser cessado na metade da semana. Quem que vai fazer cessar o sacrifício contínuo? O abominável da desolação. É o mesmo que faz a abominação desoladora, que vai fazer cessar o sacrifício contínuo. E é o que está em Apocalipse 13, aquela besta, a besta do mar que vai perseguir lá os santos. Isso, que vamos ser nós, né? Aí vocês veem que já quebra a linha do arrebatamento secreto, vai ter o povo de Deus que vai estar nesse tempo aí. As salvações que eram difíceis de entender, né? Quando falava casa de Israel, o povo da igreja não entendia que era eles ali, que é a gente. Isso. Agora vocês já conhecem todo o plano de Deus. Ele remonta, de fato, de novo, Judá e Israel. Não pode ter outro corpo. É Judá e a casa de Israel unido. Porque senão, no contexto de Zacarias 8, quando está falando que, né, o ungido ia estar ali reinando de lá, eles iam mencionar aqui a igreja. Isso. E a igreja estaria lá e tal, mas Deus, na sua sabedoria, né, que Ele testa a gente o tempo todo, o nosso conhecimento, né, se a gente busca essas coisas, e aplicou nós como casa de Israel, unido com a casa de Judá. Tá bom, irmãos? Espero que isso tenha abrido a mente de vocês. Vocês entenderam agora, né, os fundamentos da primeira casa, a segunda casa, e aonde isso vai terminar. A edificação para a gente animar, né? Deus está mandando a gente ser forte, né? Falou isso literal ali para o povo, mas para a gente ser forte, não desanimar e trabalhar na caminhada da vida, né? E trabalhar para a edificação da casa. Então, peço vocês que compartilhem, curtem, né, os nossos vídeos, que a gente possa estar fazendo mais vídeos, né? Fazer o que for preciso aí para o canal crescer, para alcançar mais irmãos, tá bom? Então fiquem todos na paz do Senhor. Shalom, então.